Olá, secretário, bom dia, bem-vindo, o senhor nos ouve? Eu ouço vocês perfeitamente. Vocês também Maravilha, conseguem me ouvir? perfeito, certinho agora. Secretário, a gente tem acompanhado desde sexta-feira, né, os desdobramentos desse triste caso envolvendo o jovem Isaac de Moraes, esse estudante que acabou reagindo a um assalto na região aqui da Asa Sul, foi morto pelos assaltantes que ali estavam, né, 7 menores de idade. De lá para cá, a gente teve uma resposta rápida da Polícia Militar, ao mesmo tempo em que a gente tem da população uma série de pedidos no reforço da segurança naquela região, alegando inclusive o fato de Asa Sul e Asa Norte, por serem muito arborizados, demandarem, por exemplo, mais iluminação, entre outras coisas. Como que a Secretaria de Segurança Pública tem atuado e pode ainda atuar, em especial depois desse triste caso que a gente noticiou por aqui? Olha, nós estamos irmanados com a população. O nosso sentimento é um sentimento de que muito vem sendo feito, ainda há muito a ser feito, mas a gente tem que enxergar a segurança pública como algo maior do que tão somente a dependência, por exemplo, que muitas vezes há das nossas forças policiais. Então, a questão da iluminação que você mencionou é muito importante, a questão do que a gente chama de CPTED, que é o design de ambiente. Se você tem um ambiente limpo, se você tem um ambiente não degradado, você tem uma possibilidade muito maior de ter um local seguro. Mas, no que diz respeito a termos preventivos e repressivos da atividade policial, esse caso muito triste, um caso trágico, um caso que eu me sensibilizo pessoalmente, até porque eu cresci naquela região, eu frequentei muito esse parque enquanto adolescente e os meus filhos também que frequentavam esse parque. Então eu me solidarizo muitíssimo com a família do Isaac, com os amigos, né, com todos aqueles que estão sofrendo com essa perda. Mas é preciso identificar que, nesse caso específico, a polícia havia atuado antes do caso, porque o cidadão, esse jovem que esfaqueou o Isaac, havia sido preso no dia 30 de setembro por tráfico de entorpecentes, e a polícia agiu muito rapidamente também depois, né, uma vez que todos foram presos muito rapidamente. Mas então fica a pergunta: por que um jovem com esse temperamento, um jovem já com antecedentes criminais, né, permanece é, em liberdade para poder cometer um crime de tal gravidade como foi esse latrocínio? Isso tem que ser pensado nos locais certos. O Congresso Nacional tem que enfrentar essa questão. E ontem eu recebi a comunidade local que se organizou, pedindo mais segurança para aquela região, pedindo iluminação, pedindo cuidados com o parque, que, aliás, o parque se chama Maria Cláudia Del Isola, em homenagem a uma moça que foi tragicamente assassinada, né? E os pais, sobretudo a mãe Cristina, é idealizadora desse parque. Então, o parque já em homenagem ao momento de muita dor que toda a população de Brasília sentiu, né? Então, eu tive essa oportunidade de recebê-los lá numa grande comissão na Secretaria de Segurança Pública, e a gente percebe que o sentimento é comum. É um sentimento de indignação, um sentimento onde as pessoas reconhecem que a gente pode melhorar ainda mais a segurança, mas que a segurança vem atuando, né? E eu me comprometi a tentar fortalecer o policiamento naquele local, embora a gente tenha restrições de mão de obra, né? Restrições de pessoal. Temos policiais que vêm sendo contratados ainda nesse ano, são mais 1.200 policiais militares, mais 600 policiais civis, mas ainda assim, para poder atender todo o GDF, com as suas 37 regiões administrativas, a gente tem que muitas vezes priorizar as chamadas manchas criminais, e aquela região da Asa Sul é uma região muito segura, então, nesse aspecto, foi realmente uma fatalidade, mas há uma indignação muito grande, porque a gente tira muitas vezes os criminosos das ruas, sendo eles menores ou não, mas eles rapidamente retornam e continuam nas ruas até cometer um crime de tal gravidade como foi esse latrocínio. Então é preciso que a gente reconheça que é chegado o momento de discutir mais uma vez a questão da maioridade. Nós temos uma legislação que é de 1940, uma legislação
muito antiga, portanto, e hoje os jovens, né, de 16, 17 anos, dizer que não tem conhecimento da gravidade dos atos que cometem, né, inclusive podendo ser eleitores, eleger o governador, eleger o presidente da República, isso é absolutamente contraditório e tem que ser repensado. 7h53, a gente entrevista ao vivo o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, que gentilmente, mais uma vez, atende o nosso convite aqui do jornalismo da Nova Brasil. O secretário citou o caso da Maria Cláudia. Maria Cláudia, que foi assassinada brutalmente no Lago Sul, foi enterrada no quintal da casa dela aos 19 anos, isso 21 anos atrás, foi em 2004. Secretário, quando acontece um caso como esse do Isaac, a gente fica tão mexido, né? O senhor, eu, a Ariane, os nossos ouvintes, a cidade inteira se comove tanto, que aí vem um monte de sentimento, de indignação, de raiva, de tristeza, tudo vai se misturando e a gente também, quando vai analisar, quando vai falar sobre esse tema, acaba misturando tudo, né? Então a gente está falando de segurança pública, de iluminação, está falando de maioridade penal, está falando da reação ao assalto. De todo esse episódio, o que a gente pode aprender com ele, secretário? O que o senhor diria que é o mais importante? Eu estou vendo muito o senhor falar da maioridade penal. É esse o ponto que a gente precisa pegar como lição desse caso Isaac? Diego, eu acho que esse é um dos pontos. O Brasil é um país contraditório. Ele quer ter números de primeiro mundo, mas se comportando como um país de terceiro mundo dos piores em termos de violência. Então, medidas restritivas que a gente quer tomar, medidas mais enérgicas, muitas vezes são rechaçadas por uma opinião, muitas vezes, extremamente liberal, extremamente permissiva, e isso aí dificulta muito o trabalho da segurança pública. Esse caso específico, ele é emblemático por toda a situação que envolve um jovem com um futuro promissor que estava praticando esporte num lugar seguro e, de repente, é abordado e vem a ser assassinado brutalmente do jeito que foi. Mas a gente vem acompanhando no Brasil inteiro, e olha que Brasília, nesse aspecto, pode-se dizer que não é um bom exemplo, porque Brasília é uma cidade ainda muito segura, é a segunda cidade mais segura do Brasil, perdendo tão somente para Florianópolis, com cidades de realidades muito distintas. Né? Florianópolis tem 400 mil habitantes e Brasília tem mais de 3 milhões. Brasília é a maior concentração demográfica do Brasil atualmente. Né? Mas esse caso serve para a gente poder pensar se a gente pode realmente combater a criminalidade com a polícia atuando, mas as leis obrigando muitas vezes o judiciário a manter em liberdade criminosos reincidentes. E aí eu digo, independentemente de serem maiores ou menores de idade, né, tem muitos maiores de idade cometendo crime 2, 3, 4 vezes ou mais do que isso e permanecem em liberdade até que cometem um crime mais grave, como um estupro, um homicídio ou um latrocínio, como foi o caso. Né? E da mesma forma é absolutamente contraditório. E você, quando conversa, por exemplo, com os comissários responsáveis em fazer a escolta de menores, e tem que enfrentar menores com 17 anos, às vezes, 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Meninos já grandes, tanto fisicamente e também mentalmente preparados no mundo atual, onde a internet informa muito melhor do que informava, né, naquela época, não existia internet, quando foi feita a legislação que regulamenta aí a questão dos menores. Então não existia essa quantidade de informação que existe hoje, mas ainda assim a gente é permissivo no sentido de entender que o menino com 15, 16, 17 anos não tem capacidade de entender o mal feito que fazem quando cometem um crime, especialmente crime com esse tipo de gravidade, gravidade como é um latrocínio. Então é preciso que a gente repense. Né? E aí muito vem a questão, que eu também concordo, de que tem que ser feito investimento na educação. Eu sou um secretário de Segurança Pública que tem perfeita noção de que sem educação a gente não consegue ter segurança pública, porque não dá para depender tão somente das forças de segurança. Então a educação é o princípio de tudo. Então é preciso que a gente faça esse investimento em educação. Então a criação de vagas nas escolas é absolutamente necessário. O que nós precisamos enfrentar é esse discurso vazio
de que nós precisamos de vaga nas escolas e não precisamos de presídios. Não precisamos de vaga nos presídios. Precisamos, sim. Nós precisamos das duas coisas. As vagas nas escolas vão nos dar condições de, em médio, longo prazo, termos menos presos. Isso vai acontecer fatalmente. Mas o fato é que hoje nós temos uma criminalidade que está disseminada, com criminosos se valendo dessa legislação permissiva, e eles fazem se valer dessa legislação propositalmente. Tanto que o delegado que ouviu esses menores ficou chocado com a frieza de todos eles, sendo que dos 7 que foram ouvidos, só um que chegou a perguntar se o Isaac havia falecido. Os demais levando tudo na brincadeira e debochando dessa lei que eles sabem fazer uso e sabem que vão continuar em liberdade. Então, são coisas que a gente tem que enfrentar. O Brasil precisa enfrentar essas questões. Não se faz segurança pública tão somente pedindo a presença da polícia militar. A gente tem que ir além dessa discussão. A gente tem que discutir legislações que são absurdamente brandas, permissivas e que fazem com que os criminosos reincidentes continuem nas ruas até que cometam um crime mais grave. Secretário, sem dúvidas, esse tipo de discussão tem que chegar ao Congresso, a gente sempre ouve, né? E anos nossos trabalhando, acompanhando a cidade, a gente sempre ouve a mesma coisa dos policiais, civis, militares, dos delegados, agora do senhor secretário, que é justamente isso, que a polícia acaba prendendo para no dia seguinte a justiça soltar e no dia seguinte a polícia prender de novo e fica ali um ciclo sem fim. A gente noticia casos assim também. E aí o senhor diz que, apesar do insuficiente efetivo que a gente tem hoje, existe a expectativa de termos mais 1.200 policiais militares este ano, mais 600 policiais civis. O senhor disse que recebeu ontem uma comissão de pessoas, vizinhos, moradores da região onde esse crime aconteceu, ali na 112/13 Sul, trazendo algumas demandas para o senhor. Eu te pergunto quais são os próximos passos do ponto de vista da pasta da segurança pública de agora em diante, tendo em vista as demandas que foram ali colocadas por esses vizinhos, familiares, e o que está em alcance, né, da Secretaria de Segurança Pública nesse momento. A gente tem feito aquisição de tecnologia para ficar disponível em todo o Distrito Federal e, evidentemente, também naquela região. Então, são muitas câmeras, né, com reconhecimento facial que estão sendo adquiridas. O governador Ibanez e a própria vice-governadora Celina Leão já fez várias reuniões nesse sentido e compete à segurança pública coordenar esse trabalho de aquisição de tecnologia, que vai envolver também a segurança nas escolas públicas, nos postos de saúde, ou seja, são várias pastas de governo que estão trabalhando de maneira integrada para poder, adquirindo essa tecnologia, dar melhores condições de segurança à nossa população. Então, naquela região da Asa Sul, nós já temos câmeras, mas a gente vai procurar também distribuir mais câmeras, considerando essa realidade dos parques. Nós temos centenas de parques no Distrito Federal. O maior deles é o Parque da Cidade, que também fica ali na Asa Sul, mas para todos os parques a gente quer dar essa atenção, usando tecnologia para oferecer maior segurança. É claro que o policiamento, a gente também vai disponibilizar o policiamento, mas é preciso entender que em Brasília nós temos 37 regiões administrativas e temos também a atribuição, e só a Polícia do Distrito Federal tem essa atribuição, que é de atender o governo federal. Na medida em que os tribunais superiores estão aqui, o Congresso Nacional está aqui, a esplanada dos ministérios, né, com todas as suas autoridades, as autoridades diplomáticas vindas de outros países, com seus servidores e familiares. Então, a segurança de Brasília, as forças de segurança pública de Brasília, ficam muito sobrecarregadas nesse aspecto. O governador Ibanez, ao longo da sua gestão, já fez vários concursos públicos. Concursos que outros governadores não haviam feito. E com isso a gente está conseguindo reequilibrar essa equação, que é o número de habitantes para o número de policiais. E ainda nesse final de ano, conforme já dito, né, iremos nomear mais 600 policiais civis e 1.200 policiais militares.
É claro que tudo isso aí ajuda muito e os resultados têm aparecido. Né, Brasília, no ano passado, teve o menor número de homicídios de toda a série histórica do Distrito Federal, que é medida desde 1977. E só para vocês terem uma noção, né, em 2001, ou seja, há 20 anos atrás, nós tivemos 84 latrocínios no ano de 2001. Em 2016, nós tivemos 47 latrocínios. No ano passado, 2024, nós tivemos 8 latrocínios. Ou seja, nós saímos de 84 para 8, o que mostra que a gente vem evoluindo muito em termos de segurança pública. Mas enquanto a gente tiver um latrocínio, a gente não pode estar feliz. A gente tem que estar trabalhando para que não tenha nenhum. Mas para isso é preciso que haja um engajamento da sociedade. Primeiro, no sentido de entender que segurança pública não se faz tão somente com polícia. Então, a gente tem enfrentado questões, conforme já dito aqui, onde a gente prende, às vezes, o mesmo criminoso diversas vezes. E no mesmo dia que ele é preso, ele é colocado em liberdade. Tem vários casos, e não é piada isso, onde a gente prende o bandido de manhã e à tarde prende de novo o mesmo criminoso. Então, isso aí é algo que é chocante, mas é a realidade que a gente tem que enfrentar nos dias atuais. Por isso eu digo, a sociedade tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa capacidade de se articular para cobrar mudanças. Porque todos nós fazemos parte de uma mesma sociedade que carece de segurança e que demanda por segurança, mas segurança advinda também de mudanças estruturais, como investimento na educação e uma legislação mais rígida que permita, então, à polícia trabalhar de forma eficiente, sem ter que enfrentar o mesmo criminoso diversas vezes, né, e retirá-lo das ruas diversas vezes, prejudicando, evidentemente, a efetividade do nosso trabalho. 8h04, secretário, a gente já estourou todo o tempo aqui, o Heródoto Barbeiro já começou o seu jornal, a gente precisa devolver para a nossa rede Nova Brasil, mas eu queria só reforçar o agradecimento a essa sua entrevista, porque o senhor traz pontos que realmente sacodem a gente, para a gente refletir sobre esse caso Isaac, que, repito, deixa todos nós consternados. Ontem, no final da tarde, secretário Sandro Avelar, eu estive na inauguração de um prédio novo, de um centro do SENAC, lá no Gama, um centro profissionalizante Joaquim Loyola, e lá estava a secretária de Educação do Distrito Federal, Elvia Paranaguá, que fez um discurso bastante emocionado e me emocionou também com o discurso dela. Ela falou pouco e falou direto, dizendo que ela oferecia ao Isaac, era em nome do garoto Isaac, que foi brutalmente assassinado na noite da última sexta-feira aqui na Asa Sul, aquela inauguração ali do SENAC, porque ela disse que um garoto de 16 anos que perde a vida num latrocínio, um garoto também lá, adolescentes, que cometem esse crime bárbaro e que também acabam com a sua vida, né? E reforçando isso que o senhor nos traz da questão da educação, secretário, porque muitas vezes, e também eu consigo compreender o nosso ouvinte, a população, a gente quer mais iluminação, tem todo o direito de querer, e tem que ter mesmo mais iluminação. A gente sabe que lugar escuro é mais violento, ponto, isso é um fato. A gente quer mais polícia na rua, é claro que a gente quer e tem que querer mesmo. E todos nós sabemos das dificuldades efetivas hoje da segurança no Distrito Federal. O senhor diz isso para a gente sempre que vem aqui, os especialistas, todo mundo. Agora, eu me pergunto às vezes, secretário, se naquela sexta-feira à noite da morte do Isaac, se tivesse um monte de luz ali, e um monte de policial do lado, se isso ia impedir realmente esses meninos aí que zombaram do delegado de cometer esse crime. É claro que eu não estou aqui com isso, tirando a força da iluminação pública, da segurança, só estou querendo, junto com o senhor, e mais uma vez agradecendo essa sua entrevista, secretário, fazendo essa reflexão, porque não é simples. Se a gente encarar esse problema como um problema simples, o Isaac morreu porque não tinha segurança na rua, a gente talvez vai correr o risco, um grande risco de errar na nossa análise. E o problema não vai ser resolvido. A maioridade penal, eu sei que tem muita gente que concorda, muita gente que discorda, mas não interessa. Mas nós vamos ter que falar sobre isso de maneira mais efetiva, porque não está bastando só falar, alguma coisa tem que ser feita, secretário. Muito obrigado. Sandro Avelar, secretário de Segurança. 100% com a sua fala, Diego. Nós estamos juntos nisso daí, concordo absolutamente com o que você falou. E a Nova Brasil, pela grande emissora que é, pode, inclusive, liderar essa discussão, promover debates que serão muito saudáveis para que a gente amadureça esse processo e faça as melhores construções.
Obrigada, secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, pela entrevista. Ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço o convite. Um abraço para vocês. Obrigada, secretário. 8h08, a gente estourou hoje o horário. Eu peço a compreensão da nossa grande audiência em todo o Distrito Federal. O Jornal do Heródoto Barbeiro vai começar já iniciado. Peço essa compreensão de vocês, mas nós não podíamos deixar de avançar com essa importante entrevista com o secretário Sandro Avelar. Até amanhã.